Acha que está a aproveitar todos os benefícios do alho na sua cozinha? E se eu lhe dissesse que aquele refogado, que faz há 40 anos, pensando que é o cúmulo da saúde, pode estar, na verdade, a destruir tudo o que o alho tem de bom? É uma realidade um pouco dolorosa de encarar. Nós que já passamos dos 60, crescemos a ouvir que o alho é um santo remédio. Colocamo-lo em tudo, no bacalhau, na sopa de legumes, no tempero da carne assada. Fazemo-lo com a melhor das intenções, acreditando que estamos a proteger o nosso coração, a baixar a tensão e a afastar as constipações. Mas a verdade chocante é que, na maioria das vezes, estamos apenas a adicionar sabor. Todo aquele potencial curativo pode estar a desaparecer no ar da nossa cozinha. O segredo não está apenas em usar o alho, mas em como o usamos. Um pequeno gesto, uma mudança de poucos segundos no nosso hábito, pode ser a diferença entre um simples tempero e um poderoso aliado para a nossa saúde. Neste vídeo, vamos descobrir juntos os 7 erros mais comuns que quase toda a gente comete com o alho e que anulam os seus poderes. E vou mostrar-lhe a forma correta e surpreendentemente simples de o fazer. Fique até ao fim, porque o último erro é um que muitos médicos gostariam que soubesse e pode ser crucial para a sua segurança. Vamos começar pelo erro que vejo em quase todas as cozinhas. Um hábito tão automático que nem pensamos nele. É o primeiro passo de quase todas as receitas portuguesas. Picar o alho e deitá-lo imediatamente na panela quente com azeite. Parece correto, não é? É o que as nossas mães e avós fizeram durante gerações. O problema é que este gesto, feito por impulso, está a destruir a substância mais importante do alho antes mesmo de ela ter a oportunidade de existir. Deixe-me explicar de uma forma simples. Dentro de um dente de alho, existem 2 componentes que vivem em compartimentos separados, como se estivessem em quartos diferentes de uma casa. Um chama-se aliina e o outro é uma enzima chamada alinina. Enquanto o dente de alho está inteiro, eles não se misturam e não acontece nada de especial. A magia acontece quando nós cortamos, picamos ou esmagamos o alho. Ao fazê-lo, estamos a deitar abaixo as paredes desses quartos. A aliina e a alinina finalmente encontram-se e, quando se juntam, criam uma nova e poderosíssima substância chamada alicina. É esta alicina a grande responsável pela maioria dos benefícios do alho para a saúde. O efeito anti-inflamatório, a capacidade de ajudar a regular a tensão arterial, a força para combater bactérias e vírus. É a nossa super-heroína. Contudo, esta reação química não é instantânea. Precisa de um pouco de tempo para acontecer. E é aqui que cometemos o grande erro. Ao deitar o alho recém-picado diretamente no calor da panela, o calor intenso destrói a enzima, a alinina, quase de imediato. A enzima é como o mestre de obras que constrói a alicina. Se a eliminarmos logo a partida, a construção para. O resultado é que se forma muito pouca ou nenhuma alicina. Estamos a cozinhar com alho que perdeu o seu superpoder. A solução é tão simples que parece mentira. Chama-se a regra dos 10 minutos. Depois de picar, fatiar ou esmagar o alho, em vez de o usar logo, simplesmente deixe-o descansar na tábua de cortar por cerca de 10 minutos. É só isso. Durante esse tempo, a enzima trabalha arduamente, misturando-se com a aliina e produzindo uma grande quantidade de alicina. Depois desses 10 minutos, a alicina já está formada e é um pouco mais resistente ao calor. Então, quando adicionar à panela, uma parte maior dos benefícios irá sobreviver à cozedura. Pense nisto como marinar a carne. Nós não temperamos e cozinhamos logo de seguida, pois não?
Damos-lhe tempo para absorver os sabores. Com o alho é a mesma lógica, mas em vez de sabor, estamos a dar-lhe tempo para criar saúde. Este simples ato de paciência transforma o seu alho de um mero aromatizante num verdadeiro ingrediente funcional. E isto leva-nos diretamente ao segundo erro, que está intimamente ligado ao primeiro. Muitas vezes, especialmente em assados ou guisados, gostamos de usar os dentes de alho inteiros ou apenas ligeiramente esmagados com a palma da mão ou a faca. Dá um sabor suave e delicioso, é verdade. Ninguém pode negar o perfume maravilhoso de um assado com dentes de alho inteiros a cozinhar lentamente. O problema, novamente, tem a ver com a criação da alicina. Lembre-se, precisamos de deitar abaixo as paredes dentro do alho. Se o dente está inteiro, as paredes estão intactas. Se o esmagamos levemente, partimos algumas paredes, mas a maioria continua de pé. Isto significa que a produção de alicina será mínima. Estamos a extrair o sabor e o aroma, mas não o potencial terapêutico. Para maximizar os benefícios para a saúde, precisamos de causar o máximo de dano ao alho. Isto significa picá-lo o mais finamente possível ou usar um espremedor de alho. Quanto mais pequenas forem as partículas, mais células foram rompidas, e maior será a festa entre a aliina e a alinina, resultando numa explosão de alicina. Agora eu sei o que pode estar a pensar, mas eu adoro o sabor dos dentes de alho inteiros no meu lombo assado. E não tem de deixar de o fazer. A cozinha é sobre prazer e tradição também. O que pode fazer é uma abordagem mista. Continue a usar os seus dentes de alho inteiros ou esmagados para obter aquele sabor suave e tradicional no seu assado. Mas, ao mesmo tempo, pique finamente 1 ou 2 dentes de alho extra. Deixe-os descansar os tais 10 minutos e depois misture-os no molho ou no azeite que vai usar para regar a carne. Desta forma, consegue o melhor dos 2 mundos. O sabor clássico que adora e um impulso extra de benefícios para a sua saúde, sem sacrificar nada. É uma pequena adaptação que não muda o resultado final do seu prato, mas pode mudar o resultado para o seu bem-estar. Agora que já sabemos que temos de picar bem o alho e dar-lhe um pequeno descanso, há outra armadilha que nos espera junto ao fogão, e esta é uma das mais comuns. É o erro de o cozinhar em demasia ou com o lume demasiado alto. Todos conhecemos e adoramos aquele cheirinho que se espalha pela casa quando o alho bate no azeite quente. É o som e o cheiro do início de uma refeição deliciosa. No entanto, a alicina, aquela substância maravilhosa que nos esforçamos tanto por criar, é bastante delicada. O calor excessivo destrói-a rapidamente. Quando vemos o alho a ficar dourado, escuro ou acastanhado na frigideira, ele não só fica com um sabor amargo e desagradável, como também já perdeu a grande maioria dos seus compostos benéficos. Aquele chiado intenso é, muitas vezes, o som da saúde a evaporar-se. O segredo para evitar isto é uma questão de tempo e temperatura. Em vez de começar o seu refogado com o alho, comece com a cebola, a cenoura ou o alho francês. Deixe estes vegetais cozinhar lentamente em lume brando até ficarem macios e translúcidos. Eles libertam água e ajudam a baixar a temperatura geral da panela. Só então, nos últimos 1 ou 2 minutos do refogado, é que deve adicionar o alho picado e já descansado. Mexa constantemente e assim que o aroma do alho se libertar, antes de ele ganhar qualquer cor escura, adicione o próximo ingrediente líquido da sua receita, seja o tomate, o vinho ou um pouco de caldo. Este líquido irá baixar imediatamente a temperatura e proteger o alho de queimar. Em pratos como sopas ou ensopados, pode ir ainda mais longe. Prepare toda a sua sopa e, no final,
Depois de desligar o lume, junte o alho picado e descansado. Mexa bem e deixe o calor residual da sopa cozinhar o alho suavemente por alguns minutos antes de servir. Desta forma, preserva o máximo de alicina possível. Isto leva-nos a outro ponto crucial: a qualidade do alho que usamos. Muitas vezes temos uma cabeça de alho na despensa há semanas, e quando vamos a ver, alguns dentes já começaram a desenvolver um pequeno rebento verde no meio. Este é o quarto erro: usar alho velho ou grelado, pensando que é igual ao fresco. Tecnicamente, o alho grelado não é tóxico. Pode comê-lo. Muitas pessoas até retiram o pequeno grelo verde porque pode ter um sabor um pouco mais amargo. O problema não é o perigo, mas sim a potência. Quando o alho começa a grelar, está a usar a sua própria energia e os seus nutrientes armazenados para criar uma nova vida. É um processo natural. Contudo, isso significa que os nutrientes e os compostos ativos no próprio dente de alho começam a diminuir. A concentração de alina e alinina pode ser mais baixa, o que resulta numa menor produção de alicina quando o corta. Além disso, a textura do dente de alho pode tornar-se mais mole ou borrachuda, e o sabor perde aquela força picante e vibrante do alho fresco. Para garantir que está a obter o máximo do seu alho, escolha sempre cabeças que estejam firmes e pesadas para o seu tamanho. A casca deve estar seca, como papel, e sem manchas escuras ou sinais de mofo. Quando apertar suavemente, não deve ceder. Guarde o alho num local fresco, escuro e arejado. Uma cesta de verga no balcão da cozinha, longe da luz direta do sol, é ideal. Evite guardá-lo no frigorífico, pois a umidade pode fazê-lo brotar ou apodrecer mais depressa, e nunca o guarde em sacos de plástico, que abafam e promovem o aparecimento de bolor. E por falar em frescura, chegamos ao quinto erro, um erro nascido da conveniência dos tempos modernos: confiar no alho já picado que se vende em frascos. Eu compreendo perfeitamente o apelo. Abrir um frasco e tirar uma colher de alho já pronto poupa tempo e esforço, especialmente para quem tem artrite nas mãos ou simplesmente não tem paciência para descascar e picar dentes de alho todos os dias. No entanto, esta conveniência tem um preço muito alto para a nossa saúde. Lembre-se do nosso processo de criação de alicina. Ela é formada no momento em que o alho é picado. No caso do alho de frasco, esse momento aconteceu há semanas ou meses, numa fábrica. A alicina foi criada, sim, mas é uma substância instável. Com o tempo, e especialmente quando misturada com água, óleo e conservantes, como o ácido cítrico, que são adicionados para aumentar a validade, a alicina degrada-se. Quando finalmente abre o frasco na sua cozinha, a maior parte do poder terapêutico do alho já desapareceu. O que resta é principalmente o sabor a alho, e muitas vezes um sabor um pouco alterado pelos conservantes. Se a dificuldade em picar alho é um problema real para si, considere investir num bom espremedor de alho. Um espremedor de qualidade esmaga o dente de alho de forma eficaz, rompendo muitas paredes celulares, e é muito mais fácil de manusear do que uma faca para quem tem menos força nas mãos. A limpeza pode ser um pouco chata, mas muitos modelos modernos são fáceis de lavar. Pense nisso como um pequeno investimento que lhe dá acesso ao poder total do alho fresco, sem o trabalho de o picar finamente. O sabor e os benefícios para a saúde são incomparavelmente superiores aos de qualquer frasco. Já falamos sobre como preparar e cozinhar o alho, mas há algumas ideias sobre como consumir que podem ser não só ineficazes, como até perigosas. E isto leva-nos ao sexto erro, que é um mito popular bastante difundido: engolir dentes de alho inteiros. Talvez já tenha ouvido este remédio da avó de um vizinho, ou lido algures na internet.
A ideia é que engolir um dente de alho cru inteiro todas as manhãs, como se fosse uma pílula, traz imensos benefícios para a saúde, desde purificar o sangue a fortalecer a imunidade. Parece uma forma fácil e rápida de obter as vantagens do alho sem ter de o cozinhar ou sentir o seu sabor forte. Infelizmente, isto é um completo desperdício de um bom dente de alho e pode até causar problemas. Vamos voltar à nossa ciência básica. A alicina, o composto mágico, só se forma quando as paredes celulares do alho são rompidas. Se engolir o dente inteiro, ele desce pelo seu sistema digestivo praticamente intacto. Os ácidos do estômago não são suficientes para o decompor de forma a que a aliina e a alinina se misturem em quantidade suficiente. Na maioria dos casos, o dente de alho vai passar pelo seu corpo e sair da mesma forma que entrou, sem lhe dar praticamente nenhum benefício. Pior ainda, para algumas pessoas, um dente de alho inteiro no estômago pode ser extremamente irritante. Pode causar dores de estômago, uma sensação de queimação, azia intensa, gases e um desconforto considerável. Portanto, está a correr um risco de se sentir mal sem qualquer recompensa para a sua saúde. É muito melhor picar ou esmagar o alho, deixá-lo descansar os seus 10 minutos e depois consumi-lo. Se quiser os benefícios do alho cru, pode misturá-lo num molho de salada, adicioná-lo a uma pasta de abacate, ou simplesmente espalhá-lo numa fatia de pão torrado com um fio de azeite. Desta forma, o seu corpo consegue absorver os compostos benéficos de forma eficaz. Imagine que quer o sumo de uma laranja. Você não engole a laranja inteira à espera que o seu corpo extraia o sumo, pois não? Você corta-a e espreme-a. Com o alho, a lógica é exatamente a mesma. E agora, chegamos ao 7º e último erro. E este é talvez o mais importante de todos, porque está diretamente ligado à sua segurança. É o erro de ignorar as possíveis interações do alho com medicamentos. O alho é um alimento maravilhoso, mas também é um potente remédio natural. Uma das suas propriedades mais conhecidas é a sua capacidade de afinar o sangue, ou seja, tem um efeito anticoagulante. Esta propriedade pode ser benéfica em certas situações, mas pode tornar-se perigosa se já estiver a tomar medicação com o mesmo efeito. Muitos idosos tomam medicamentos anticoagulantes, como a varfarina, mais conhecida por nomes comerciais como Varfine ou Marevan, ou outros mais recentes, para prevenir coágulos, derrames ou ataques cardíacos. Outros tomam uma dose baixa de aspirina todos os dias, com o mesmo objetivo. Se este é o seu caso, precisa de ter atenção. Consumir grandes quantidades de alho, especialmente alho cru, ou em forma de suplementos concentrados, pode potenciar o efeito do seu medicamento. Isto significa que o seu sangue pode ficar fino demais, aumentando significativamente o risco de hemorragias ou de fazer nódoas negras com muita facilidade. Uma pequena pancada pode resultar numa grande mancha roxa, e um corte pode demorar muito mais tempo a parar de sangrar. Agora é muito importante que não entre em pânico. Isto não significa que tem de eliminar o alho da sua vida. A quantidade de alho que se usa normalmente para cozinhar, 1 ou 2 dentes de alho, num refogado ou num assado, é geralmente considerada segura para a maioria das pessoas, mesmo para quem toma esta medicação. O perigo reside nos excessos. Se, por exemplo, decidir começar a tomar cápsulas de extrato de alho ou começar a comer vários dentes de alho crus todos os dias por causa dos seus benefícios, aí sim pode estar a criar um problema. A solução é simples e é a mais sensata de todas: comunicação. Fale com o seu médico ou farmacêutico. Informe-o sobre os seus hábitos alimentares, especialmente se gosta muito de alho
ou se está a pensar tomar algum tipo de suplemento natural. Eles conhecem o seu historial clínico e a sua medicação e podem aconselhá-lo sobre a quantidade que é segura para si. Nunca faça alterações drásticas na sua dieta ou comece a tomar um novo suplemento sem antes consultar um profissional de saúde. Então, como vimos, este nosso amigo de longa data, o alho, é um pouco mais complexo do que parece. Não é só deitar na panela. É sobre dar-lhe tempo para despertar a sua magia depois de o picar, não o queimar com demasiado calor, e escolher sempre o mais fresco. É sobre entender que um frasco de conveniência não substitui o poder do dente de alho fresco, e que engoli-lo inteiro é um mito que não ajuda. E o mais importante de tudo é sobre sermos inteligentes e falarmos com o nosso médico. Lembre-se, não precisa de mudar tudo de uma vez. Comece com uma pequena alteração. Amanhã, quando for fazer o almoço, pique o alho primeiro, antes de qualquer outra coisa. Deixe-o descansar na tábua enquanto prepara os outros legumes. Só essa pequena mudança já vai fazer uma diferença enorme para a sua saúde. São estes pequenos gestos de cuidado que, somados, constroem uma vida mais longa e saudável. Agora quero saber de si. Cometia algum destes erros? Ou talvez tenha uma dica especial sobre o alho que a sua mãe ou avó lhe ensinou. Partilhe nos comentários abaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprendemos todos uns com os outros. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta informação chegue a mais pessoas que podem precisar dela. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, feitos a pensar especialmente em si. Cuide de si, cozinhe com amor e sabedoria. E lembre-se que nunca é tarde para aprender a viver melhor. Um grande abraço e até a próxima.